Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo sobre o nosso esquema R aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o esquema R de Lacan. Agora nós vamos tratar da topologia do esquema R. Topologia, isso mesmo. Topologia é um tema bastante complicado, a área da matemática. O pessoal às vezes se assusta um pouco quando vê essas figuras e todas essas coisas do Lacan, mas de verdade, se a gente se interessa, se a gente busca, se a gente estuda, a psicanálise do Lacan fica extremamente interessante e mais rica do que a gente pode imaginar se a gente estiver só lendo os textos. Como a gente tinha tratado, então, a gente vai falar da topologia, baseando aqui ainda no texto dos escritos, ou de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose. Continuar usando também alguns trechos da minha tese, a realidade mostrada da maneira dos geômetras, e vou também usar mais alguns textos aqui que eu acho bastante interessantes. Um grande amigo argentino, Pablo Amster, Notas Matemáticas para ler Lacan, muito bom. Pablo Amster é uma pessoa fantástica, além de ter toda uma proposta de uma leitura matemática do Lacan, que é incrível, muitos livros sobre esse tema. Okay? Vou usar também um dicionário dele, que vocês podem encontrar na internet, vou deixar aqui um link para vocês, que é o dicionário dos termos matemáticos empregados por Jacques Lacan. Também vou pensar aqui um pouco esse outro livro, um livro bastante raro, ganhei de um aluno fantástico, Matheus, que é do Marc Darmon, um ensaio sobre topologia lacaniana, livro muito bom, bem complexo, ok? Também vou usar o seminário 26 do Lacan, a topologia e o tempo, um seminário inédito, a gente não tem em papel, Também um texto, vou deixar também o link desse texto do Van der Mensch, que é o Cross-Cap de Lacan, ou a Asfera, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. E também um outro artigo de Dick, que vai tratar do caso Schreber, que se chama E se Schreber tivesse rido? Uma topologia, um artigo de uma revista, e uma revista francesa, o texto em francês, vou deixar aqui também para vocês as referências, ok? Desses textos nós vamos trabalhar então a topologia do esquema R. Já vimos os pontos do esquema R, já vimos a construção do esquema R. Vamos então para a sua topologia. Lacan constrói o esquema R a partir de uma teoria matemática, muito conhecida, que é chamada teoria dos grafos. Dessa teoria, talvez o que a gente conheça mais fácil no Lacan é o grafo do desejo, mas o esquema R também parte da mesma teoria. E para que a gente possa entender a topologia do esquema R do Lacan, a gente tem que atentar primeiro para um pequeno detalhe que eu já comentei nos outros vídeos anteriores sobre o esquema R. Vamos lá. Vejam essa imagem, a imagem de um cubo. Normalmente, quando a gente faz, quando a gente cria um desenho vetorial como esse, nós utilizamos linhas pontilhadas para representar as arestas, que são essas linhas, que aparecem por detrás de uma superfície que esteja no primeiro plano. Ou seja, o que está pontilhado está atrás de alguma coisa, certo? Então, nesse desenho do cubo, preste atenção, as arestas AE, EF e EH, elas se encontram pontilhadas, diferente de todas as outras arestas que podem ser vistas como linhas contínuas. Então vamos lá, aqui o esquema R é muito simplificado. A gente pode notar que no esquema R algumas linhas também são pontilhadas. Claramente, duas linhas do triângulo imaginário, sim, da letra I, em cima à esquerda, e também uma das arestas do quadrilátero R, o quadrilátero da realidade, mas só uma delas. O triângulo simbólico é todinho constituído de linhas contínuas. Mas por que tem essas linhas pontilhadas? Será que o Lacan está sugerindo que o triângulo do imaginário está por trás de alguma coisa? E por que só uma dessas arestas aí do quadrilátero R também é pontilhada? Só essa aresta está atrás de alguma coisa? Será que tem alguma coisa assim? Algo desse tipo? Essas questões podem ser respondidas se a gente presta atenção, se a gente se atenta para uma nota de rodapé inserida 10 anos depois, no ponto onde o Lacan apresenta o esquema R, nesse texto de uma questão preliminar que está aqui nos escritos. Nessa nota, o Lacan vai dizer que o esquema R é um plano projetivo. Aí está a grande questão. Aí a gente começa a entender o porquê de tudo isso. Mas, primeiro, vamos lá. O que é um plano projetivo? Complicado, Vamos pensar na definição aqui do Pablo Amster,
que está lá no dicionário dos termos matemáticos empregados por Jacques Lacan. Vou ler a definição para vocês na tradução do espanhol para português que eu fiz. Plano projetivo é espaço definido em geometria projetiva de acordo com a ideia intuitiva de agregar ao plano euclidiano, esse plano normal que nós temos, aquele que a gente estuda normalmente, um horizonte, de modo tal que duas retas paralelas determinem um único ponto. As retas resultam então fechadas, quer dizer, homeomorfas a uma circunferência, fato relacionado, ademais, com a propriedade que tem o plano projetivo de ser compacto. O horizonte está composto de pontos denominados impróprios ou postos, pontos no infinito. Por tal motivo, disse que é uma reta imprópria. Cara, definição muito complexa, muito termos da matemática, difícil de entender. Vou tentar fazer para vocês de uma forma muito intuitiva para que a gente possa entender. Imagina que estamos numa planície, então temos um plano, como se fosse essa mesa, bastante plano, quase uma terra plana, e temos ali também uma linha de trem. Estamos aqui no meio da linha de trem, olhando para a linha de trem lá no horizonte. Lá no horizonte parece que ela se encontra, não é? E se eu viro de costas e olho para trás, parece que lá no horizonte, lá atrás, ela também se encontra, não é? É como se eu fechasse as duas pontas. Por isso que ele diz que, sim, lembra um trilho. Né? Imaginem as linhas dos nossos meridianos desenhados no nosso globo terrestre. São linhas paralelas, mas elas se encontram nos dois polos. Não é isso? Por isso que parece, de certa forma, uma circunferência. Então, vamos retomar aqui o nosso esquema R. A gente pode pensar o esquema R, então, no formato de um plano projetivo, quando a gente imagina ele nessa figura. Olha aí. Tá. É mais do que simplesmente, parece a princípio, que é simplesmente transformar o quadrilátero num círculo, mas não é isso. Na verdade, o que a gente pensa, a partir dessa nota inserida pelo Lacan em 1966 no texto, que a faixa da realidade, esse triângulo MIMI, M maiúsculo, I maiúsculo, M minúsculo e minúsculo, é na verdade uma banda de meios, como essa figura que eu tenho aqui ao meu lado, feita pelo grande amigo Cabo, para que a gente possa compreender como é que se dá essa torção feita no esquema R, não é só transformar o quadrilátero num círculo, a gente precisa de uma construção feita por um autor também argentino, Delia Elmer, muito bom livro, não tem infelizmente em papel, eu tinha emprestado pelo Pablo Hamster, mas eu vou colocar para vocês aqui uma foto do livro para que vocês possam ver, que é um livro sobre RSI, muito bom. E essa proposta dela é embasada num desenho, numa criação feita pelo matemático Jean-Michel Vaperrot, francês, que esteve inclusive nos últimos seminários junto com Lacan, e é na lição do dia 15 de maio de 1979, que está nesse seminário A Topologia e o Tempo, um seminário inédito, que o Vaperrot, num seminário do Lacan, apresenta essa construção. Vamos lá. O primeiro passo seria a gente tomar o esquema R e dar uma inclinada nele para que ele ficasse nessa mesma direção aí da faixa da realidade. Que a gente vê ela em diagonal, seria mais fácil a gente ver ela no horizontal. Vamos lá, a gente faz primeiro aí esse movimento, tá? E aí é simples imaginar ele de uma forma estirada, tá? Os pontos outros ficariam, não necessariamente triângulos, mas com essas outras formas quase quadriláteros. E aí nós faríamos tudo o que a gente faz com a banda de meios para que a gente possa fazer essa torção que vocês veem aqui nesse ponto da banda. Ele vem, e quando chega aqui há uma semi-torção e a gente continua constituindo essa banda de outra forma. Nós vamos fazer depois um vídeo específico sobre a topologia da banda de Möbius, a gente vai construir uma banda para que a gente possa entender melhor. Ok? Com isso a gente tem essa próxima figura, que é o esquema R na forma de uma banda de Möbius, e vocês podem ver que a parte achurada está aí, fácil para a gente notar que é a parte desse quadrilátero da realidade, como a gente dizia. Com essa configuração e um pouco mais de atenção, a gente pode perceber que o vértice do esquema R ali, aquele pedacinho da faixa da realidade que estava pontilhada, igual a gente falou lá, agora ele está colado no avesso do outro segmento. Então, ali no segmento M minúsculo e maiúsculo,
né, a gente cola o avesso ao segmento M maiúsculo e minúsculo. Então os M's vão se encontrar e os I's vão se encontrar. O triângulo imaginário vai ser torcido, o triângulo simbólico também vai ser torcido, e a gente pode imaginar então agora que aquele triângulo imaginário está no verso do triângulo simbólico. Muito difícil de imaginar, né? Vamos fazer um vídeo depois sobre isso, vai ficar bem mais fácil. Mas por enquanto vamos continuar com nossas propostas aqui, a gente vai ter desenhos aqui que vão ficar um pouco mais simples de entender. A gente precisa fazer uma observação primeiro sobre a banda de meios. Na verdade, a banda de meios é uma superfície unilateral. A gente não tem de verdade frente e verso nela. Ainda que localmente, se eu penso aqui, eu tenho frente e verso. Mas ela, como um todo, não tem. Tá? Por estranho que pareça, então, a gente pode dizer que no esquema R, o imaginário e o simbólico são frente e verso de uma superfície que não possui frente e verso. Estranho, né? De toda forma, esta ainda não é a forma final que a gente pretende apresentar aqui do esquema R. Tá? O esquema R, como é um plano projetivo, ele é o homeomorfo de uma outra figura topológica, não a banda de Möbius, mas o cross-cap. E essa é a forma final que nos interessa, nós vamos chegar até ela. Vamos ver agora a construção elaborada por aquele autor que a gente disse, o Van der Mensch, né, que parte do esquema R, né, contendo apenas os pontos dos vértices, estão vendo aí na figura, ok? Os vértices P e Φ, além dos quadriláteros, aí, o quadrilátero MiMi, ok? Vamos lá. Colocamos naquela forma mais circular, para que a gente possa entender também. E agora nós vamos colar M com M e com I. O desenho do Van der Mensch não é assim tão fácil de entender, então eu coloco aqui para vocês com algumas arestas coloridas. Estão vendo que tem duas vermelhas e duas azuis. As azuis vão se colar e as vermelhas vão se colar. Ok? Vai ficar bem estranho. De verdade, como a gente vive num mundo 3D, a gente não conseguiria fazer isso na prática. Se eu pego uma figura, isso é praticamente impossível de se fazer, de papel, de qualquer coisa. Mas, imaginando a matemática, as superfícies podem ter entrelaçamentos. Então aqui a gente conseguiria imaginar que esse vértice, né, azul, a aresta azul e as duas arestas azuis podem se colar, e as duas arestas vermelhas também podem se colar, fazendo um cruzamento. Com isso, os pontos Φ e P vão se tornar um único ponto, como a gente pode ver nesse outro desenho então. Tá? As setas vermelha e azul indicam a maneira de se fechar, cruzando as arestas. A aresta M minúsculo à frente se cola a aresta M maiúscula no fundo. A aresta I minúscula à frente se cola a aresta I maiúsculo no fundo. O resultado final é um cross-cap com os pontos do esquema R. Só que essa figura também não é muito intuitiva, não é fácil da gente entender. Vamos pensar então a versão do Dicke, aquele que eu disse, né, que tinha um texto lá em francês sobre a história do Schroeder. Só que a gente faz uma pequena correção, porque o Dicke, quando ele monta essa transformação do esquema R, que está à direita, para o esquema I, que está à esquerda, para o cross-cap, que está à esquerda, ele não faz a torção. Então o que ele faz não é uma asfera, um cross-cap, o que ele faz é uma esfera, o que não é a nossa proposta, não é a proposta do Lacan. Há que se fazer a torção, nós temos que juntar M minúsculo com M maiúsculo, I minúsculo com I maiúsculo. Então, há uma pequena modificação que eu fiz aí para que a gente tenha um cross-cap, ok? De uma forma ainda mais fácil de pensar, vamos lá, em 3D, para ter uma visualização bem melhor, nós temos então aí o cross-cap. Há um ponto central, que é tanto P quanto Φ, e há uma linha que junta toda essa construção do cross-cap, que junta os polos, as arestas que a gente tinha dito, M minúsculo e maiúsculo, I minúsculo e maiúsculo, e aí nós temos um cross-cap. A parte de baixo se assemelha a uma meia laranja, pode ver, é como se fosse uma esfera mesmo, mas a parte de cima há um cruzamento interno entre a própria figura. O que isso quer dizer? No final das contas, que simbólico e imaginário no esquema R de Lacan são frente e verso de uma figura que não tem frente e verso. O cross-cap é uma figura unilateral que não tem necessariamente dentro e fora, ou dentro e fora se comunicam.
Ou seja, diferentemente do Freud, que imaginava uma realidade material, uma realidade psíquica, no Lacan nós só temos realidade. E ela não está nem dentro, nem fora. Ela nos atravessa. Ok? Sei que é bastante complexo. Esse é apenas uma sugestão, pequenos pontos para que vocês possam procurar e pesquisar e entender mais sobre o Crosscap, sobre o esquema R, sobre a banda de Möbius. A banda de Möbius faremos depois um vídeo específico sobre ela. E até lá, vamos buscando pesquisar sobre tudo isso. O próximo vídeo nosso vai ser um vídeo sobre o esquema I, que é uma transformação do esquema R para a psicose. Mas, enquanto aguardamos esse vídeo, peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho aqui para receber as suas notificações e deixem seus comentários, suas questões e suas perguntas. Nos encontramos na próxima. Grande abraço e até lá!